Hoje, nos aventuraremos em um território misterioso e fascinante. As galáxias que desafiam o que conhecemos até hoje sobre formação de estrelas e galáxias, uma vez que elas não deveriam existir. A ciência está errada a respeito da teoria do Big Bang. Precisaremos reescrever tudo o que sabemos sobre a formação de estrelas e galáxias? Preparem-se para uma jornada cósmica rumo ao desconhecido, porque nós vamos explorar essa descoberta intrigante e empolgante do telescópio James Webb no vídeo de hoje. Olá a todos, bem-vindos de volta ao Ciensacional. Eu sou Alecos Mazzolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia, e é sempre um grande prazer ter você por aqui. Se é a sua primeira vez assistindo e você também adora as curiosidades e novidades desse mundo, curte aqui e não deixa de se inscrever. Eu posto vídeos quentinhos quinzenalmente para você. O telescópio espacial James Webb é uma das mais ambiciosas missões científicas da NASA. O seu nome é uma homenagem a James Edwin Webb, que foi administrador da NASA entre 1961 e 1968 e ficou conhecido pelo seu papel fundamental no programa Apollo, que levou o homem à Lua. Essa maravilha tecnológica que é o James Webb nos proporciona uma visão jamais alcançada do cosmos. Através do seu gigantesco espelho de 6,5 metros de diâmetro, composto por 18 segmentos hexagonais feitos de berílio, ele revela segredos cósmicos que desafiam a nossa compreensão. Além do espelho, também impressiona o seu escudo térmico, que tem incríveis 14 por 21 metros, mesmo que uma quadra de tênis. Esse escudo garante que o sistema seja mantido a uma temperatura de menos 233 graus Celsius, ou seja, praticamente zero absoluto, para que a sua própria radiação interna de calor não provoque interferência nos seus sensores. O telescópio pesa ao todo 6,5 toneladas. Cara, isso dá bem uns 2 elefantes. Por isso, para que ele pudesse ser colocado em órbita, foi preciso mandar ele todo dobradinho e num veículo de lançamento que fosse suficientemente poderoso para levar esse monstro até o ponto de Lagrange, L2, que é onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram a cerca de 1,5 milhão de quilômetros daqui. A ideia do James Webb remonta à década de 1990. Quando os cientistas perceberam que a observação no infravermelho podia revelar informações valiosas sobre a formação de estrelas e galáxias, bem como a presença de moléculas complexas em outros planetas e sistemas solares. Desde então, o telescópio passou por um longo processo de desenvolvimento, envolvendo a colaboração internacional de vários países e superando desafios técnicos complexos. Para você ter uma ideia, era para o projeto ter custado apenas $1 bilhão e ter sido lançado em 2007. Problemas e contratempos vêm e vão. O projeto terminou custando $10 bilhões e sendo lançado somente em dezembro de 2021, ou seja, 14 anos mais tarde e 10 vezes mais caro. Ele ainda passou os primeiros 5 meses se desdobrando lentamente e testando se tudo estava operando corretamente, passando a operar 100% somente em maio de 2022. Originalmente, em 1996, a ideia era que ele fosse um sucessor do Hubble, mas em virtude desse foco na observação através do infravermelho, eles acabaram sendo projetos complementares, ficando o Hubble responsável pela captação de imagens dentro do espectro de luz visível e o seu irmão maior, o infravermelho. Mas como é isso de enxergar através do infravermelho? Bom, acontece que a luz, que é uma onda, pode vibrar em várias frequências diferentes e, dependendo dessa frequência, ela tem propriedades diferentes. E somente um conjunto bem pequeno de vibrações pode ser captado e interpretado pelo nosso cérebro. Nós chamamos esse conjunto de luz visível. A fração que podemos enxergar é tão pequena que corresponde a uma ínfima parte do espectro total de luz. Quando nós enxergamos alguma coisa, é porque a luz viajou daquela coisa até nós, seja produzida pelo próprio objeto, como a tela de um celular, ou apenas refletida, como a maioria dos objetos. Isso vale para qualquer coisa, inclusive os planetas, estrelas e galáxias. Porém, como estamos falando em distâncias astronômicas, então frequentemente, mesmo a luz no vácuo sendo o que existe de mais rápido no universo e viajando a incríveis 300 mil quilômetros por segundo, ela pode demorar milhares de anos para chegar até nós, mesmo sem sair do nosso próprio sistema solar.
Se o Sol, hipoteticamente, tivesse um interruptor e alguém desligasse esse interruptor, demoraria 8 minutos para nós percebermos o escuro. E, ao acender novamente, mais 8 minutos para a luz voltar a chegar até nós. Dessa forma, podemos dizer que, ao olhar para o Sol, estamos enxergando 8 minutos no seu passado, porque a gente só toma conhecimento de um evento 8 minutos depois que ele aconteceu. E na verdade a gente pode dizer exatamente o mesmo para qualquer corpo celeste. Quanto mais distante está esse corpo de nós, mais tempo a luz que ele produz ou reflete demora para chegar até nós. Além disso, também existe o que chamamos de efeito Doppler. Você já reparou na mudança que sofre o som de uma sirene ou buzina quando ela passa por você, mudando de agudo para grave? As ondas sonoras emitidas quando o veículo se aproxima de você estão sendo comprimidas pelo movimento do veículo na sua direção. Imediatamente após ele passar, acontece o contrário. As ondas passam a ser esticadas pelo seu movimento de afastamento de você. Como a luz é uma onda, o mesmo acontece com ela. O nosso universo está em expansão, portanto, os corpos celestes estão se afastando de nós. Os primeiros corpos celestes se afastaram tanto da gente que a luz deles leva 13,5 bilhões de anos para chegar até nós. E aí, por causa do efeito Doppler, ao longo do caminho, ela vai se esticando, até que ao chegar aqui, grande parte dela já está no campo do infravermelho. Dessa forma, o telescópio consegue enxergar essa luz, mesmo que ela venha de muito longe e já não esteja mais no espectro do visível, que é o campo de expertise do Hubble. Além disso, o infravermelho tem outras vantagens, como penetrar em nuvens de poeira cósmica que bloqueiam a luz visível. Isso nos permite observar regiões de formação estelar onde as estrelas estão nascendo em meio a densas nebulosas. Além disso, o infravermelho é menos afetado pela interferência da atmosfera terrestre, o que resulta em imagens mais nítidas e detalhadas. Outra vantagem é a capacidade do infravermelho de detectar objetos frios, como planetas distantes fora do nosso sistema solar. Esses corpos celestes emitem radiação infravermelha devido ao seu calor residual, permitindo que o James Webb os localize e estude as suas características físicas, composição atmosférica e até mesmo a possibilidade de abrigarem vida. Por isso, graças aos seus instrumentos apropriados, o James Webb consegue captar essa luz que foi emitida pelas primeiras estrelas, essa luz que demorou 13,5 bilhões de anos para chegar até nós, e que nos traz uma fotografia de como era o universo nos seus primeiros capítulos, apenas algumas centenas de milhões de anos logo após o Big Bang. Houve um momento de maravilhas além das palavras quando o universo se expandiu em êxtase após o Big Bang. Átomos de hidrogênio e hélio nasceram em um frenesi cósmico enquanto o cosmos dançava em expansão. Essa era ancestral, conhecida como recombinação, nos presenteou com a mais antiga imagem do universo, os fótons da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, testemunhas silenciosas de um passado remoto. Nesse despertar cósmico, o universo tornou-se transparente, porém silencioso. Sem estrelas, apenas nuvens de hidrogênio vagavam pelo vasto espaço, enquanto o universo continuava sua jornada de expansão e resfriamento. Foi nesse momento que a Era das Trevas começou, um período de quietude e escuridão, onde a luz era uma promessa adormecida e o universo ainda se mantinha em sua juventude. Mas então o cenário começou a se transformar. Após centenas de milhões de anos, as primeiras nuvens de hidrogênio começaram a ceder à atração da gravidade. Colapsando em si mesmas, as nuvens deram origem às primeiras estrelas. Esse nascer estelar deu vida às microgaláxias, pequenos tesouros cósmicos, onde estrelas, nuvens e matéria escura se entrelaçavam em uma sinfonia cósmica de beleza indescritível. Conforme o universo amadurecia, as protogaláxias entravam em cena. Essas galáxias jovens, mergulhadas em uma busca insaciável pelo crescimento, colidiam umas com as outras, como pedaços de um quebra-cabeça cósmico se unindo. Uma dança eterna de devorar e ser devorado, impulsionada pelo desejo de expansão, ecoava através dos confins do espaço. Assim, as galáxias adolescentes floresceram, revelando um universo em constante transformação. Ou pelo menos era nisso que nós acreditávamos
Até o James Webb desceu um tapa na nuca do nosso conhecimento. Bom, depois de tudo isso, quando a famosa fotografia do universo jovem chegou até nós, o que nós esperávamos ver era exatamente isso: galáxias pequenas e protogaláxias em processo de amadurecimento. Mas o que nós encontramos foi isso aqui: um conjunto massivo de galáxias, algumas com até 10 vezes o tamanho da nossa própria galáxia, a Via Láctea, e recheada de estrelas. Bom, nem preciso dizer que isso explodiu a mente de todo mundo. Para você ter uma noção, uma galáxia adulta e madura como a nossa forma cerca de 1 a 2 estrelas por ano. Então, se o processo de formação dessas galáxias for similar ao da nossa Via Láctea, elas teriam que estar formando centenas de novas estrelas por ano ao longo de toda a história do universo. Se até mesmo uma dessas galáxias for real, ela vai colocar em xeque os nossos conhecimentos atuais sobre cosmologia. Eu nem preciso falar que ficou todo mundo tipo... Galáxias enormes, adultas e completamente formadas, numa época em que nós acreditávamos ser a aurora do universo. Quer dizer, mal era para ter estrelas nessa época, quem dirá galáxias grandes e completas. Então, por isso, para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, eu bati um papo com meu amigo, o paladino da física, o lorde do espaço-tempo curvo, Dr. Henrique Leonhard Gig, que é mestre e doutor em astrofísica relativística pela Universidade Federal do ABC e é especialista em simulações de colisões de binários de estrelas de nêutrons. Doutor Henrique, então, primeiramente, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. De verdade, é uma honra ter a sua participação. Eu é que agradeço pelo convite. É sempre, para mim, um motivo de grande alegria poder discutir e apresentar novos resultados e tendências na área de astrofísica e cosmologia. Conta pra gente, então, o que é isso aí, afinal, que o James Webb está descobrindo? Bom, dentre os resultados mais recentes do James Webb, destaca-se a observação de 6 galáxias, apelidadas de SMACs, que estima-se terem se formado 600 milhões de anos após o Big Bang, e que elas possuem muito mais massa do que é previsto pelo nosso melhor modelo cosmológico atual, que é o chamado Lambda CDM. Segundo esse modelo cosmológico, então, o universo seria composto por 5% de matéria visível, né, que a gente chama de bariônica, que é a matéria que compõe as estrelas e os planetas, cerca de 26% de matéria escura fria e 69% de energia escura. E essa composição estimada para o universo, ela é necessária para conseguir explicar alguns fenômenos, como, por exemplo, as curvas de rotação galácticas e a expansão acelerada do universo. Bom, e aí, mais recentemente, fez-se a descoberta de um candidato à galáxia, apelidado de GHZ2-Z12, que ajudou a jogar sal na ferida dessas medidas, né? É razoável nós supormos, pelo menos no estágio atual em que estão essas pesquisas, que talvez não sejam galáxias? Existe a possibilidade, é por isso que em literatura científica, normalmente, o pessoal que faz essas medidas se refere a candidato, né? Então, normalmente são candidatos a galáxias ou candidatos a aglomerados estelares e coisas desse tipo. E claro que análises mais cuidadosas é que posteriormente podem revelar qual é a natureza desses objetos de fato. E a gente ouviu algumas pessoas falando que isso pode ter implicações na teoria do Big Bang. É verdade isso? Isso coloca em xeque o que a gente sabe até hoje sobre a teoria do Big Bang em si? O que esses resultados revelam, na verdade, é que existe uma tensão entre essas medições de galáxias muito massivas, muito antigas e muito distantes, e o nosso modelo cosmológico atual, que é o Lambda CDM. Significa que existe alguma hipótese ou algo do interior do modelo cosmológico atual que não está bem compreendido e que, portanto, merece mais atenção. Isso não significa que a teoria do Big Bang seja colocada em xeque, porque atualmente existe em abundância, em fartura e bastante robustas evidências de que o nosso universo não só está se expandindo, como, obviamente, no passado ele, portanto, deve ter sido menor, mais denso, mais quente. Então, nesse sentido, essas medições não desabonam a teoria do Big Bang de nenhuma forma. O que nós estamos presenciando, de fato, é a ciência acontecendo em tempo real. Isso faz parte do dia a dia de qualquer cientista. Quer dizer, observaram-se evidências em contrário ao modelo cosmológico atual,
E, como cientistas, a nossa obrigação é nos curvarmos às evidências. A lição que fica, na verdade, é essa, né? É que, em face das novas evidências contraditórias, existe espaço para melhorar a nossa concepção atual do universo, os nossos modelos, para como funcionava o seu início e os processos de formação de galáxias. E, na verdade, é para isso mesmo que a ciência se presta, né? Porque ela recebe de braços abertos as evidências em contrário, e justamente através delas, e quando nós somos capazes de resolvê-las, é que é possível, então, avançar com a nossa compreensão de como tudo funciona. Henrique, muitíssimo obrigado pela sua participação. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Até mais ver. Até mais ver. Bom, como a gente viu, essa intrigante descoberta coloca, sim, em xeque muitos dos nossos conhecimentos. Mas é importante frisar que o Big Bang não é um deles. É fundamental destacar que o Big Bang é respaldado por evidências extraordinárias. Os experimentos que corroboram essa teoria são extremamente sensíveis e precisos, com um robustíssimo grau de confiabilidade. Portanto, atualmente é amplamente aceito que o Big Bang realmente ocorreu. No tocante à formação de galáxias, por outro lado, o nosso conhecimento ele já era limitado. Ao enviar o James Webb ao espaço, uma das suas missões cruciais é justamente aprofundar a nossa compreensão desse processo. Assim, fica evidente que é aí que mora o espaço para melhoria nas nossas teorias atuais. E tá tudo bem, nós recebemos evidências contrárias ao que nós acreditamos de braços abertos, porque é só assim que a gente consegue aprender cada vez mais e evoluirmos como seres humanos. Mas eu quero saber de você. O que você acha? São mesmo galáxias massivas e com estrelas numerosas dando um tapa em tudo que a gente acha que sabe? Ou então, de repente, são quasares e buracos negros? Qual você acha que vai ser a explicação para essa descoberta? Me conta aqui nos comentários. Isso é ciência de verdade sendo feita ao vivo. Mesmo quando encontramos evidências que colocam à prova as nossas melhores teorias, pensamos racionalmente e melhoramos a teoria para explicar de forma mais coerente todas as evidências encontradas, ao invés de simplesmente escolher as evidências mais convenientes e ignorar aquelas que contrariam a teoria da qual a gente gosta mais. Em busca pelo conhecimento, nós abrimos os olhos para o desconhecido e nos permitimos ser surpreendidos pela grandeza e complexidade do universo. Na imensidão do universo, somos testemunhas humildes do extraordinário. O telescópio espacial James Webb nos revela não apenas galáxias distantes, mas uma janela para o passado, onde o tempo se desdobra diante de nossos olhos. Enquanto contemplamos as maravilhas do cosmos, somos lembrados de nossa própria insignificância diante da grandiosidade do universo. A história do universo é escrita em estrelas e galáxias, e através dessas descobertas surpreendentes na borda do universo, somos desafiados a repensar tudo o que achávamos que sabíamos. O nosso entendimento do cosmos evolui e, assim como as galáxias massivas que desafiam as nossas previsões, somos lembrados da infinita capacidade do universo de nos surpreender. Enquanto seguimos em busca do conhecimento, devemos manter as nossas mentes abertas, prontos para abraçar o desconhecido e desafiar as nossas próprias limitações, pois é ao confrontar o mistério que encontramos inspiração para buscar respostas e compreender o nosso lugar nessa vastidão cósmica. O universo nos convida a explorar, a questionar, a sonhar, e é assim, com a humildade de quem contempla a grandeza do cosmos, que nos tornamos parte do eterno espetáculo da descoberta. Que a beleza do universo nos emocione e nos inspire diante da infinita maravilha que é a existência. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir para me ajudar. E se você quiser saber como Alan Turing quebrou o código da máquina que os nazistas consideravam perfeita, ajudando a evitar um ataque contra a Inglaterra, então já se inscreve no canal, porque esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu vou deixar aqui um espacinho reservado para colocar esse vídeo assim que ele sair, de forma que se você estiver me assistindo no futuro, você já pode ir direto para ele. E aqui tem um espacinho para um vídeo que o YouTube escolheu para você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.